Então essas pessoas, elas não estavam preocupadas em buscar Deus, em buscar a palavra de Deus, em buscar o direcionamento de Deus com relação ao que iam falar. Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Quero compartilhar com vocês uma passagem que eu estou lendo aqui no livro de Jeremias, no capítulo 23, do versículo 28, diz assim, ó: O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. E o que vem antes disso aqui, que o Senhor está dizendo, né? Que aquele que tem um sonho, fale como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Então, isso significa que tem, né, gente que fala a palavra de Deus sem ser com a verdade. Então, eu estava olhando aqui e nos versículos anteriores, desse capítulo 23, a partir aqui do versículo 9, vai estar falando sobre os falsos profetas. Volta um pouquinho aqui no versículo 16, a gente vê o Senhor falando assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração, dizem, nenhum mal lhe sobrevirá. Aí ele faz uma pergunta: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à palavra e a ouviu? Essas pessoas que estão falando essas coisas aí, né? Que estão falando aí, profetizando para o povo, inclusive o povo que me despreza, o povo que anda segundo a dureza do seu coração. E esses profetas estão dizendo para esse povo que eles não vão ter nenhum problema, que eles não vão ter, que nenhum mal vai sobrevir sobre eles. 21 diz assim: não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. E o 22: mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu caminho mau e da maldade das suas ações. Existe esse lugar, existe o lugar onde se busca esse conselho do Senhor, desses profetas que não estão falando a minha palavra. Quem esteve nesse conselho para ouvir, né, as minhas palavras e ver as minhas palavras? Então essas pessoas, elas não estavam preocupadas em buscar Deus, em buscar a palavra de Deus, em buscar o direcionamento de Deus com relação ao que iam falar. Elas estavam falando o que queriam falar, né? Como diz mesmo aqui, de acordo com o seu coração. E aí ele diz: então, se essas pessoas estivessem no meu conselho, eles teriam anunciado as minhas palavras, né? E o meu povo teria voltado atrás nos seus erros. Nós precisamos prestar atenção nisso aqui, porque o Senhor diz no 28, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Então, nós não podemos falar a palavra de Deus com verdade se nós não estivermos realmente lendo, meditando, orando, buscando, né? Entendendo aquele contexto ali da palavra, né? Orar, pedir o direcionamento do Espírito Santo, para trazer uma clareza melhor com relação a isso. Então, vai estar se falando simplesmente o que quer. E não aquilo que realmente Deus quer, né? Porque ele diz que se eles tivessem estado no conselho do Senhor, eles teriam visto e ouvido a palavra do Senhor e teriam falado ela com verdade. E qual era que ia ser o resultado disso? O resultado seria que o meu povo teria voltado do caminho mau e das maldades das suas ações, teriam voltado atrás. Então existe
uma forma correta, né? Existe um conselho de Deus que a gente precisa buscar em Deus com relação à palavra de Deus, para não estar falando aquilo que Deus não mandou falar, né? Que não está de acordo com a palavra de Deus. E hoje, nós que somos servos do Senhor, possamos ter essa preocupação, vamos dizer assim, de estar lendo, de estar meditando na palavra do Senhor, de estar orando, né? De estar pedindo a iluminação do Espírito Santo, o direcionamento do Espírito Santo, para que não seja falado qualquer coisa, para que quando a gente esteja, né, diante das pessoas e for falar, não fale aquilo que a gente acha que é, né, coisas que realmente não estão de acordo com a palavra de Deus. Então eu gostaria de deixar essa palavra para a gente refletir, de Deus falando contra esses profetas, dizendo que eles não tinham estado no conselho do Senhor, que eles estavam falando o que eles queriam falar, e isso não estava trazendo resultado para ninguém. Não está realmente reconhecendo os nossos erros perante Deus, para que busquemos essa mudança para a nossa vida, em viver de acordo com o que a palavra nos ensina, com o que Deus quer para a nossa vida, porque, né, tá aqui, e o Senhor deixou aqui para que a gente siga isso e a gente veja o que é que Ele quer e tem para nossas vidas. Então a gente não pode estar andando, né, por aí de qualquer forma e nem querendo fazer as coisas do nosso próprio jeito, porque realmente não dá certo. Então, que nós possamos refletir nisso, buscar a palavra de Deus, ler mais, meditar mais, orar mais, buscar no Espírito Santo mais direcionamento, discernimento, iluminação da palavra, para que a gente possa estar nesse conselho do Senhor, para poder a gente ver resultado tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas, porque Deus disse claramente, Deus disse, se eles tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo. Então há um lugar de mudança, há um lugar de reconhecimento de erro, há um lugar de voltar atrás, né, para um recomeço, mas tudo isso aí só acontece a partir do momento de ouvir as palavras do Senhor. E por isso que essa palavra tem que ser anunciada com verdade. Não pode ser anunciada de qualquer forma e muito menos com mentira. Amém? Fiquem todos na paz.